E se você fosse a resposta para todas as perguntas do universo? Pare por um segundo e pense nisso. Você já se perguntou por que símbolos antigos aparecem repetidamente ao longo da história humana? Por que a mesma geometria sagrada, o olho que tudo vê, as pirâmides, surgem em civilizações separadas por oceanos e milênios? Hoje vamos mergulhar em uma das obras mais profundas já escritas sobre este mistério. Man, the Grand Symbol of the Mysteries, ou em português, O Homem, o Grande Símbolo dos Mistérios, de Manly Palmer Hall. É um tratado com mais de 400 páginas que desvenda o véu entre o visível e o invisível, entre a carne e o espírito, entre o humano e o divino. E olha só, ao final desse vídeo, você vai perceber que a história, os mitos, as civilizações antigas, as religiões, o universo, a natureza e os deuses dizem muito mais sobre você do que você imagina. Imagine por um momento que existe uma linguagem universal, anterior a todas as línguas faladas. Uma linguagem que fala diretamente à alma humana, através de símbolos e arquétipos. Manly Palmer Hall, um dos maiores estudiosos do ocultismo do século XX, dedicou esta obra magistral para decifrar exatamente essa linguagem. Hall não era apenas um acadêmico comum. Ele foi um maçom grau 33 e Rosa Cruz, que ao longo de sua vida escreveu mais de 150 livros e realizou mais de 8.000 palestras sobre esoterismo e ocultismo. Hoje, vamos fazer mais um estudo sobre suas obras, inspirado no livro Man, the Grand Symbol of the Mysteries, publicado em 1932, quando Hall tinha apenas 31 anos. Manly P. Hall é pouco conhecido no Brasil, mas é uma celebridade nos Estados Unidos, conhecido por muitas obras relevantes no esoterismo. Existem poucas obras dele traduzidas para português, por isso eu estou fazendo uma série de vídeos inspirados em suas obras para trazer esses ensinamentos para vocês de forma mastigada. Me acompanha até o final, eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer a diferença na sua vida. Vale lembrar que Hall morreu com 89 anos em causas suspeitas, e muitos livros e escritos dele desapareceram misteriosamente, como aconteceu com Nikola Tesla após a sua morte. Temos muitos vídeos sobre a sua história e outras obras, lembra de assistir depois, vou deixar os links na descrição. Mas antes de prosseguirmos, deixa eu me apresentar. Eu sou Gabriel Alexandre e você está no portal Geometricamente Consciente. Te convido para se inscrever no canal e ativar o sininho. Você não vai querer perder os próximos vídeos, tem muita coisa boa vindo aí. Dá um like aqui embaixo para fortalecer e compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, grupos e com amigos. O seu apoio é essencial para esse conteúdo ganhar relevância e chegar a mais pessoas. E comenta aqui embaixo com a frase: "Eu acredito em um mundo melhor para todos". Vamos fortalecer essa energia juntos. Os antigos sábios diziam: "Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo". A obra começa com uma premissa revolucionária. Todos os grandes mistérios das antigas escolas iniciáticas convergem para um único símbolo central: o ser humano como a chave viva para compreender o cosmos. Hall argumenta que o corpo humano não é apenas carne e osso, mas um templo vivo onde os mesmos princípios que regem as estrelas e os planetas operam em escala microscópica. E olha que interessante, esta não é uma metáfora poética, mas uma realidade oculta que os iniciados de todas as eras reconheceram e preservaram através de símbolos cuidadosamente codificados. Nos primeiros capítulos, Hall nos conduz através das antigas civilizações do Egito, onde os sacerdotes de Heliópolis guardavam os segredos da criação em hieróglifos, que eram simultaneamente letras, números e princípios cósmicos. Ele revela como o corpo de Osíris desmembrado representa não apenas um mito, mas um mapa preciso da consciência humana fragmentada que busca reunificação.
Cada parte do corpo de Osíris corresponde a um aspecto da psique humana e sua ressurreição simboliza o processo de iluminação, onde esses fragmentos são reintegrados em uma consciência unificada. A jornada, então, nos leva aos mistérios de Eleusis, na Grécia Antiga, onde Hall decodifica o verdadeiro significado da descida de Perséfone ao submundo. Não se trata de uma simples alegoria das estações, mas de um profundo ensinamento sobre a descida da alma na matéria e seu eventual retorno à luz espiritual. Os iniciados de Eleusis passavam por rituais que simulavam essa morte e renascimento simbólicos, experimentando em primeira mão a natureza ilusória da morte física e a imortalidade da consciência. Hall então explora como os pitagóricos entendiam o corpo humano como uma harpa cósmica, onde cada órgão vibra em harmonia com diferentes esferas planetárias. O coração ressoa com o Sol, o cérebro com Saturno, o fígado com Júpiter, criando uma sinfonia interna que, quando harmonizada através de práticas espirituais específicas, permite ao iniciado sintonizar-se com a música das esferas. Esta não é uma crença supersticiosa, mas uma ciência sagrada baseada em proporções matemáticas precisas que governam tanto a música quanto a estrutura do cosmos. Um dos aspectos mais fascinantes que Hall revela é como os construtores das catedrais góticas medievais incorporaram esse conhecimento em pedra. As proporções dessas estruturas magníficas não foram escolhidas arbitrariamente, mas seguem as mesmas proporções encontradas no corpo humano idealizado, conhecido como o homem vitruviano. Quando você entra em uma catedral gótica, você está literalmente entrando em um corpo humano ampliado, projetado para induzir estados específicos de consciência através de geometria sagrada e acústica. A obra, então, mergulha profundamente no simbolismo alquímico, revelando que a verdadeira grande obra não era transformar chumbo em ouro físico, mas transmutar a consciência humana de seu estado denso e material para sua natureza dourada e espiritual. Hall decodifica textos alquímicos herméticos, mostrando como cada processo químico descrito é simultaneamente uma operação espiritual que ocorre dentro do laboratório do corpo humano. O Atanor dos alquimistas é o próprio corpo. O fogo secreto é a Kundalini. Os metais são os centros de consciência ou chakras. Uma das minhas partes preferidas é quando Hall explica o caduceu de Hermes, esse símbolo que ainda hoje representa a medicina. As duas serpentes entrelaçadas não são meras decorações, mas representam as correntes solares e lunares, de energia que sobem pela coluna vertebral. Os canais que os yogis chamam de Ida e Pingala. O bastão central é a Sushumna, o canal central por onde a consciência desperta ascende. Na sabedoria oriental, nós temos a Kundalini. As asas no topo representam a libertação da consciência quando essas energias são equilibradas e elevadas ao centro coronário. Temos um vídeo completo sobre o caduceu de Hermes aqui no canal. Confere depois. Hall também dedica capítulos inteiros ao simbolismo da árvore da vida cabalística, mostrando como este diagrama é simultaneamente um mapa do universo e da consciência humana. Cada Sephira corresponde não apenas a um aspecto de Deus e uma esfera planetária, mas também a um centro específico de consciência no corpo humano. O caminho de ascensão através da árvore é o caminho de desenvolvimento espiritual, onde o iniciado sobe dos reinos mais densos de Malkuth, o reino físico, até Keter, a coroa da iluminação divina. Um dos insights mais profundos de Hall é sua explicação de como as tradições orientais e ocidentais convergem neste símbolo central. Ele mostra como o sistema de chakras do yoga corresponde precisamente aos centros descritos pelos alquimistas ocidentais e cabalistas. O Muladhara na base da coluna é o chumbo alquímico e Malkuth cabalístico.
O Sahasrara, no topo da cabeça, é o ouro alquímico e Keter cabalístico. Esta não é uma coincidência, mas evidência de uma tradição primordial universal, que todas as culturas acessaram através de experiências místicas diretas. A coluna vertebral é analisada vértebra por vértebra. As 7 vértebras cervicais correspondem aos 7 planetas. As 12 torácicas aos 12 signos do zodíaco. As 5 lombares aos 5 elementos, incluindo o éter. As 5 vértebras fundidas do sacro aos 5 sentidos transcendentes e as 4 do cóccix aos 4 mundos cabalísticos. O total de 33 vértebras não é acidental. Hall demonstra extensivamente como este número aparece repetidamente em todas as tradições iniciáticas. Os 33 graus maçônicos, os 33 anos de Cristo, os 33 deuses do panteão védico, os 33 segmentos da escada de Jacó. E você já conhecia essas curiosidades e conexões? Comenta aqui embaixo. Aqui chegamos em uma das partes mais fascinantes da obra, os mistérios maçônicos, revelando como o Templo de Salomão é, em última análise, uma alegoria do corpo humano perfeitamente construído segundo princípios divinos. Cada ferramenta maçônica, o esquadro, o compasso, o prumo, o nível, representa uma faculdade da consciência que deve ser desenvolvida e aperfeiçoada. O processo de construção do templo é o processo de construção do ser humano iluminado, pedra por pedra, virtude por virtude. Hall dedica atenção especial ao simbolismo do olho que tudo vê, mostrando como este não representa um Deus externo observador, mas o despertar do terceiro olho, a glândula pineal, que os antigos consideravam o assento da alma. Ele traça este símbolo desde o olho de Horus egípcio até o Ajna Chakra hindu, mostrando como todas as tradições reconheceram este centro como o portal para a percepção espiritual direta. Um dos capítulos mais intrigantes examina como os templários preservaram e transmitiram esse conhecimento através de símbolos aparentemente cristãos, que ocultavam significados muito mais antigos. A cruz templária, por exemplo, não é apenas um símbolo cristão, mas representa os 4 elementos equilibrados no centro quintessencial do ser humano. O Baphomet, longe de ser uma figura demoníaca, é revelado como um símbolo composto que representa a união de todos os opostos, masculino e feminino, superior e inferior, luz e escuridão, no ser humano realizado. Hall, então, nos guia através do simbolismo rosa-cruz, mostrando como a rosa florescendo no centro da cruz representa o florescimento dos centros espirituais, no ponto de interseção entre o horizontal, que é o mundo material, e o vertical, que é o eixo espiritual. Os Rosa-Cruzes entendiam que o ser humano é o ponto de encontro entre o céu e a terra, e seu desenvolvimento espiritual é o desabrochar dessa rosa mística interna. Ele também explora profundamente o conceito hermético, como acima, assim abaixo, demonstrando através de evidências de múltiplas tradições como o corpo humano é um microcosmo perfeito do macrocosmo universal. Os 12 signos do zodíaco correspondem a 12 regiões do corpo, os 7 planetas clássicos aos 7 centros principais, os 4 elementos aos 4 temperamentos humanos. Esta correspondência não é simbólica, mas funcional. As mesmas leis que governam o movimento dos planetas governam os processos fisiológicos e psicológicos humanos. Um aspecto fascinante que Hall revela é como os antigos mitos de heróis são, na verdade, mapas do caminho iniciático. Os 12 trabalhos de Hércules não são uma história de aventura, mas uma descrição
Precisa dos desafios que o iniciado deve superar em cada signo zodiacal do desenvolvimento espiritual. A Odisseia de Homero é a jornada da alma através dos perigos da encarnação de volta à sua pátria espiritual. Cada monstro enfrentado, cada desafio superado, representa um aspecto da natureza inferior que deve ser conquistado. Nós podemos ver reflexo disso nos tempos modernos, como nos filmes de super-heróis e nos desenhos animados. Hall dedica considerável atenção ao simbolismo numérico, mostrando como os números sagrados codificam as proporções do corpo humano e os ciclos de desenvolvimento espiritual. O número 7 aparece nos chakras, nas notas musicais, nas cores do espectro, nos dias da semana, sempre apontando para os 7 estágios de manifestação da consciência una. O número 12 aparece nas vértebras torácicas, nos pares de nervos cranianos, nos meses do ano, sempre indicando um ciclo completo de experiência. A geometria sagrada é explorada em detalhes minuciosos, revelando como as 5 formas platônicas não são apenas curiosidades matemáticas, mas os blocos de construção fundamentais tanto da matéria quanto da consciência. O tetraedro representa o fogo e a vontade, o cubo, a terra e a estabilidade, o octaedro, o ar e o intelecto, o icosaedro, a água e as emoções, o dodecaedro, o éter e o espírito. O corpo humano incorpora todas essas geometrias em sua estrutura, desde a forma tetraédrica do nariz até a esfera quase perfeita do crânio. Hall, então, examina os mistérios cristãos sob uma nova luz, mostrando como a vida de Cristo é uma dramatização perfeita do caminho iniciático universal. O nascimento virginal representa o nascimento da consciência crística no iniciado, o batismo no Jordão, a purificação dos veículos inferiores, a transfiguração, a iluminação dos corpos sutis, a crucificação, a morte do ego, a ressurreição, o nascimento do ser imortal. Cada milagre atribuído a Cristo é uma capacidade latente no ser humano desenvolvido espiritualmente. Particularmente profunda é a análise de Hall sobre a Santa Ceia, revelando-a como uma instrução velada sobre a alquimia interna. O pão representa o corpo físico que deve ser quebrado e transformado. O vinho, o sangue ou força vital que deve ser transmutada em consciência espiritual. A instrução, fazei isto em memória de mim, não é um ritual externo, mas um convite para realizar a mesma transformação interna que Cristo demonstrou. A obra explora os mistérios do Oriente, mostrando como os iogues e budistas chegaram às mesmas conclusões através de métodos diferentes. O conceito de Kundalini Shakti, adormecida na base da coluna, é idêntico ao dragão adormecido dos alquimistas ocidentais. O processo de despertar e elevação desta energia através dos chakras é o mesmo processo descrito alegoricamente na ascensão através das esferas planetárias nos mistérios de Mitra. Hall demonstra como os mandalas tibetanos são mapas precisos da consciência humana, com cada deidade representando um aspecto da psique que deve ser integrado. O processo de visualização e identificação com estas deidades não é uma prática religiosa supersticiosa, mas uma tecnologia sofisticada de transformação da consciência baseada no entendimento profundo da natureza simbólica da mente. Um dos aspectos mais práticos que Hall aborda é como este conhecimento pode ser aplicado na vida moderna. Ele não apresenta estes ensinamentos como curiosidades históricas, mas como princípios vivos que podem transformar a experiência humana. A meditação nos centros de consciência, a harmonização dos elementos internos, o equilíbrio das polaridades, são práticas que qualquer pessoa pode realizar para despertar o potencial latente do grande símbolo que é o próprio ser humano. Hall adverte, no entanto, sobre os perigos do desenvolvimento espiritual desequilibrado.
Assim como os antigos mistérios tinham guardiões e testes para garantir que apenas os preparados acessassem certos conhecimentos, o desenvolvimento moderno deve ser gradual e equilibrado. O despertar prematuro de certas faculdades, sem a preparação moral e mental adequada, pode levar à ilusão, ao desequilíbrio psicológico, ou pior, ao uso indevido de poderes espirituais. Ele também examina detalhadamente o conceito de iniciação, mostrando como este não é um ritual externo, mas um processo interno de morte e renascimento da consciência. Cada grau iniciático corresponde a um nível de percepção da realidade. O profano vê apenas o mundo físico. O iniciado menor começa a perceber as forças sutis. O iniciado maior compreende as leis universais. O adepto as manipula conscientemente. O mestre transcendeu a dualidade e opera desde a unidade. Hall dedica capítulos importantes ao simbolismo dos elementos, mostrando como terra, água, ar e fogo não são apenas estados da matéria, mas princípios universais que operam em todos os níveis da existência. No ser humano, a terra é o corpo físico, a água, as emoções e fluidos vitais, o ar, a mente e o pensamento, o fogo, a vontade e o espírito. O quinto elemento, o éter ou quintessência, é a consciência pura que permeia e unifica todos os outros. A astrologia é revelada não como uma superstição sobre influência planetária, mas como uma ciência sagrada que mapeia os ciclos de desenvolvimento da consciência. Os planetas não causam eventos, mas sincronizam com processos internos. Saturno marca os ciclos de maturação e responsabilidade. Júpiter, os de expansão e compreensão. Marte, os de ação e conflito necessário para o crescimento. O mapa natal é um diagrama do potencial de desenvolvimento espiritual único de cada indivíduo. Hall explora o conceito de morte iniciática com profundidade extraordinária, mostrando como todas as escolas de mistérios simulavam a morte para ensinar a natureza ilusória da mortalidade física. Os candidatos eram colocados em estados alterados de consciência, onde experimentavam a separação do corpo, viajavam pelos reinos sutis e retornavam com conhecimento direto da imortalidade da consciência. Esta não era uma crença, mas uma experiência verificável que transformava fundamentalmente a relação do iniciado com a vida e a morte. O simbolismo das cores é explorado como uma linguagem que fala diretamente ao subconsciente. Cada cor vibra em uma frequência específica que ativa centros correspondentes na consciência humana. O vermelho desperta o centro raiz e a vitalidade física. O laranja, o centro sacral e a criatividade. O amarelo, o plexo solar e o poder pessoal. O verde, o coração e a compaixão. O azul, a garganta e a expressão. O índigo, o terceiro olho e a intuição. O violeta, a coroa e a conexão espiritual. Hall revela como os sons e mantras funcionam segundo o mesmo princípio vibracional. Certas combinações de sons criam padrões de ressonância que ativam e harmonizam centros específicos de consciência. Os mantras sânscritos, os cantos gregorianos, as invocações cabalísticas, todos operam segundo esta ciência do som sagrado. O próprio nome divino impronunciável do judaísmo representa a vibração primordial, da qual toda a criação emerge. A obra examina os mistérios femininos com reverência especial, mostrando como o princípio feminino foi sistematicamente suprimido no esoterismo religioso, mas preservado nos ensinamentos esotéricos. A Sofia gnóstica, a Shekinah cabalística, a Shakti tântrica, todas representam o mesmo princípio, a sabedoria divina feminina que deve ser despertada e unida com o princípio masculino para alcançar a iluminação.
O ser humano completo é andrógeno em consciência, tendo integrado e equilibrado ambas as polaridades. Hall dedica atenção especial aos ciclos de desenvolvimento espiritual, mostrando como estes seguem padrões previsíveis marcados por crises e breakthroughs. Os ciclos de 7 anos marcam mudanças fundamentais na consciência. Aos 7, o despertar da razão. Aos 14, o despertar da sexualidade. Aos 21, a maturidade mental. Aos 28, a crise de Saturno e o chamado espiritual e assim por diante. Compreender estes ciclos permite navegar as crises como oportunidades de crescimento em vez de obstáculos. Mas antes de continuarmos a nossa jornada, quero te fazer uma proposta rápida. Eu preparei para você uma trilogia completa, O Despertar da Magia Interior. Baseada nas maiores obras sobre magia e esoterismo, ela possui conhecimentos teóricos e práticos para você obter resultados rápidos em todas as áreas da sua vida: mental, física, emocional, espiritual e financeira. Independente da sua fé, crença ou religião, esse conhecimento pode ser aplicado na sua vida. Disponível para download em 3 formatos para você ler, ouvir e meditar onde e quando quiser. Você vai economizar anos de estudos por um valor simbólico, com 7 dias de garantia para reembolsarmos o seu dinheiro. Esse conhecimento foi usado pelos maiores gênios da história, como Leonardo da Vinci, Shakespeare, Isaac Newton, Pitágoras, Platão e até Nikola Tesla. Você pode acessar clicando no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Você também pode acessar pelo QR Code que está na tela. Aproveite que está barato, porque o produto pode sofrer atualizações com mais conteúdos e aumentar de preço. E tem mais! Você também pode se afiliar e revender nossa trilogia com 66% de comissão por venda. O link está na descrição. O conceito de karma é explorado não como punição divina, mas como a lei impessoal de causa e efeito, operando em múltiplos níveis. Cada pensamento, emoção e ação cria padrões energéticos que eventualmente retornam ao seu criador. O iniciado aprende a trabalhar conscientemente com esta lei, criando causas que levam à liberação em vez de maior aprisionamento. O corpo humano é o campo onde este karma é trabalhado e resolvido. Hall examina os véus de Ísis, mostrando como a realidade é velada em camadas sucessivas de ilusão que devem ser penetradas uma a uma. O primeiro véu é a ilusão da separação física. O segundo, a ilusão da permanência. O terceiro, a ilusão do ego individual. O quarto, a ilusão da dualidade. O quinto, a ilusão do tempo. O sexto, a ilusão do espaço. O sétimo e último, a ilusão da existência separada de Deus. Cada véu removido revela um nível mais profundo de realidade. A obra explora os guardiões do umbral, aquelas forças psicológicas e espirituais que testam o candidato em cada nível de desenvolvimento. Estes não são entidades externas malévolas, mas aspectos da própria sombra do buscador que devem ser confrontados e integrados. O medo, a dúvida, o orgulho, a luxúria, a ganância, cada um aparece magnificado no momento em que o iniciado está pronto para transcendê-lo. Hall revela como as práticas de jejum, vigília e outras austeridades das tradições espirituais não são punições ou demonstrações de piedade, mas tecnologias precisas para alterar a consciência e tornar permeáveis as barreiras entre os mundos. O jejum purifica os veículos físicos e aumenta a sensibilidade espiritual. A vigília quebra os padrões habituais de consciência. A solidão permite o confronto direto com o self sem as distrações do mundo externo. O simbolismo da espada aparece em múltiplas tradições, como o poder discriminativo da mente desperta. A espada de Damocles, Excalibur, a espada flamejante do Éden, todas representam o mesmo princípio, o intelecto iluminado que pode cortar através da ilusão e revelar a verdade.
No corpo humano, esta espada é a faculdade do discernimento desenvolvida através da meditação e do estudo dos princípios universais. Hall examina profundamente o conceito de hierarquia espiritual, mostrando como existem níveis de consciência além do humano comum que servem como guias e instrutores para a humanidade. Estes, mestres ascensos, Mahatmas ou irmãos mais velhos, não são salvadores externos, mas exemplos do que cada ser humano pode se tornar. Eles preservam e transmitem o conhecimento dos mistérios através das eras, aparecendo quando a humanidade está pronta para o próximo salto evolutivo. A obra revela como as guerras e conflitos da história externa são reflexos de batalhas internas entre aspectos da consciência humana. A Guerra de Troia é a batalha entre a razão e a paixão. As Cruzadas, entre o dogma e a gnose. A Segunda Guerra Mundial, entre as forças da luz e da sombra coletiva da humanidade. Compreender esta correspondência permite trabalhar pela paz mundial através da harmonização dos conflitos internos. Hall dedica capítulos fascinantes ao futuro da humanidade, mostrando como o grande símbolo do ser humano ainda não está completo. Estamos em processo de desenvolver novos centros de consciência, novas capacidades que nossos ancestrais nem podiam imaginar. A telepatia, a clarividência, a cura à distância não são poderes sobrenaturais, mas faculdades naturais de um ser humano mais evoluído que gradualmente emergem à medida que a espécie como um todo se desenvolve. O conceito de egrégora é explorado, mostrando como grupos de pessoas focadas no mesmo ideal criam formas pensamento coletivas que ganham vida própria. As religiões, nações e movimentos espirituais, todos criam e são influenciados por estas egrégoras. O iniciado aprende a reconhecer e trabalhar conscientemente com estas forças coletivas, contribuindo para egrégoras benéficas e protegendo-se das maléficas. E você já conhecia o conceito de egrégoras? Já teve alguma experiência que identificou esse conceito? Quer algum vídeo sobre isso? Comenta aqui para mim saber. Hall também examina o papel do ritual e do cerimonial, mostrando como estes não são superstições vazias, mas tecnologias para focar e direcionar a consciência. Cada gesto, palavra e símbolo em um ritual verdadeiro tem um efeito específico nos planos sutis. O corpo humano torna-se o altar vivo onde estes rituais internos são performados, transformando gradualmente o chumbo da consciência comum no ouro da iluminação. A obra conclui com uma visão majestosa do destino humano. O grande símbolo dos mistérios, o ser humano, está destinado a tornar-se consciente de sua verdadeira natureza como um Deus em formação, não através de arrogância ou ilusão, mas através do desenvolvimento paciente e sistemático de todas as faculdades latentes. Quando um número suficiente de indivíduos realizar este potencial, toda a humanidade dará um salto quântico em consciência, inaugurando uma nova era de paz, sabedoria e fraternidade universal. Hall nos lembra que este conhecimento não é para criar uma elite espiritual separada, mas para ser compartilhado com todos que estejam prontos para recebê-lo. Cada pessoa que desperta para sua verdadeira natureza torna-se um farol que ilumina o caminho para outros. O trabalho do iniciado moderno não é retirar-se do mundo, mas trazer a luz dos mistérios para a vida cotidiana, transformando gradualmente a sociedade através do exemplo vivo. E aqui, chegamos ao ponto crucial que Hall enfatiza repetidamente. Você que está ouvindo estas palavras agora é o grande símbolo dos mistérios. Seu corpo é o templo, sua consciência, a divindade que nele habita, sua vida, o ritual de transformação. Cada desafio que você enfrenta é uma iniciação. Cada escolha entre o inferior e o superior, uma oportunidade de ascensão. Os
Antigos mistérios não morreram, eles vivem em você, esperando ser despertados. A pergunta que fica não é se estes ensinamentos são verdadeiros, pois a verdade só pode ser verificada através da experiência direta. A pergunta é: você está pronto para embarcar nesta jornada de autodescoberta? Está disposto a remover os véus que cobrem sua verdadeira natureza? Tenha coragem de enfrentar os guardiões do umbral de sua própria psique? Se a resposta for sim, então o caminho dos mistérios está aberto diante de você, não em algum templo distante ou escola secreta, mas aqui e agora, em sua própria vida, em seu próprio ser. Ele cita extensivamente os trabalhos anatômicos de Vesalius, mostrando como este pai da anatomia moderna era secretamente um iniciado hermético que codificou conhecimentos ocultos em suas ilustrações. Os diagramas de Robert Flood são analisados em detalhes, mostrando como suas representações do corpo humano como cosmos anteciparam descobertas sobre campos eletromagnéticos humanos, meridianos de acupuntura e anatomia sutil. Hall apresenta evidências de manuscritos medievais que mostram monges usando técnicas que hoje reconhecemos como biofeedback e neuroplasticidade. Textos árabes de Al-Ghazali descrevem exercícios respiratórios que alteram especificamente a química sanguínea para induzir estados místicos. Papiros egípcios detalham o uso de frequências sonoras específicas para estimular glândulas particulares. É um conhecimento que a ciência moderna está apenas começando a validar através de estudos sobre cimatics e ressonância. O sistema imunológico é revelado como muito mais que defesa contra patógenos. É o exército de Miguel, que mantém a integridade do templo corporal contra invasões não apenas físicas, mas energéticas. Alergias são interpretadas como hipersensibilidade a energias específicas que ressoam com traumas não resolvidos. Doenças autoimunes são o corpo atacando a si mesmo devido a conflitos internos não resolvidos entre aspectos da psique. Curiosamente, vivemos um surto de doenças autoimunes nos tempos modernos. Será que o excesso de tecnologia desequilibrou nossos corpos? O conceito do ovo do mundo é aplicado embriologicamente, mostrando como o óvulo fertilizado contém em potencial todo o universo do ser humano futuro. As primeiras 72 horas após a fertilização são identificadas como críticas, correspondendo aos 72 nomes de Deus na Cabala, os 72 gênios da tradição hermética, estabelecendo o padrão energético fundamental do indivíduo. Hall conclui nos lembrando que o maior mistério não é algo externo para ser descoberto, mas interno para ser realizado. O tesouro que os alquimistas buscavam, a pedra filosofal, o elixir da vida, o santo graal, todos são símbolos para o mesmo segredo supremo, a natureza divina do ser humano esperando ser despertada. E este despertar não é um evento único e dramático, mas um processo gradual de refinamento, como o nascer do sol que lentamente ilumina a paisagem, revelando belezas que sempre estiveram lá, esperando apenas a luz para serem vistas. O legado de Man, the Grand Symbol of the Mysteries, não é apenas intelectual, mas transformacional. Não basta compreender estes símbolos mentalmente, eles devem ser vividos, incorporados, realizados. Cada símbolo é uma semente que, plantada na consciência receptiva, pode florescer em compreensão direta. O trabalho de uma vida não é suficiente para esgotar a profundidade destes mistérios, pois cada nível de compreensão revela novos horizontes ainda mais vastos. O ser humano é a ponte entre o céu e a terra, o microcosmo do macrocosmo, o mistério dos mistérios esperando ser desvelado. E aqui chegamos ao ponto crucial. Você que está ouvindo não é apenas um corpo físico com alguns trilhões de células. Você é um universo em miniatura,
um holograma do cosmos, carregando em cada célula o padrão completo da criação. Seus órgãos não são apenas máquinas biológicas, mas instrumentos sagrados tocando a música das esferas. Seu sangue não apenas transporta oxigênio, mas carrega a memória de toda a evolução. Seu cérebro não apenas processa informação, mas é o trono onde a consciência divina pode sentar-se quando o templo está preparado. A pergunta final não é se estas correspondências são reais. A pergunta é: o que você fará com este conhecimento? Continuará tratando seu corpo como um veículo descartável? Ou começará a honrá-lo como o templo sagrado que é? Permanecerá adormecido para o milagre que ocorre a cada batida do seu coração? Ou despertará para a sinfonia cósmica tocando em seus órgãos? A escolha, como sempre nos verdadeiros mistérios, é sua. Lembre-se, nos mistérios somos todos estudantes e professores simultaneamente, cada um contribuindo com sua peça única para o grande mosaico da sabedoria universal. E tem mais. Manly P. Hall tem outro. Livro extraordinário sobre o mesmo tema, onde traça um mapa perfeito entre os planetas, a natureza e o universo com o corpo humano. Mas eu só vou falar dessa obra se você comentar. É você quem decide, comenta aqui embaixo se quiser. Gostou desse vídeo? Quer a continuação? Comenta aqui embaixo a frase "Eu quero uma parte 2 desse vídeo". Dá um like e salva esse vídeo em uma playlist para estudos futuros. E compartilhe essa chama e ajude a acender outras tochas. Você também pode ajudar outras pessoas com esse vídeo. O conhecimento é como o fogo. Quanto mais compartilhamos, mais ele se multiplica. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar da nossa trilogia. Usando uma linguagem fácil de entender, eu compilei para você tudo o que você precisa saber sobre a espiritualidade esotérica nessa trilogia. Ela foi feita para qualquer pessoa, desde o iniciante até o mais experiente. Você vai aprender tudo sobre geometria sagrada. Esse conhecimento foi usado pelos maiores gênios da história e também para construir as maiores maravilhas do mundo, como as pirâmides de Gizé. Você vai aprender sobre cabala, hermetismo, alquimia, magia, tarô, astrologia, sociedades secretas e discretas e muito mais, além de aprender a usar amuletos e talismãs mágicos e como aplicar esses conhecimentos em qualquer área da sua vida, mental, emocional, financeira e física. Tudo isso por um valor simbólico. Já temos diversos alunos satisfeitos. Você vai ganhar anos de conhecimentos dedicando poucos minutos do seu dia. Acesse agora e garanta a sua antes que aumente de preço. Acesse o primeiro link na descrição, ou no comentário fixado, ou no QR Code na sua tela. E não vai embora agora. Dá uma passada em nosso perfil, assista a outros vídeos ou alguma playlist do nosso canal. Temos muitos vídeos feitos com muito carinho para te lembrar da sua essência divina. Cada vídeo do canal Geometricamente Consciente foi feito com base em muitos estudos, com o propósito de despertar a sua melhor versão.